Olá, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por nos aguardarem aqui, a resolver os problemas técnicos, né? É o mundo online e ao vivo. Então, muito obrigada aí pela presença de todos vocês. Nós estamos aqui organizando mais um PMA Talks, né? É um prazer recebê-los aqui nessa tarde. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados. Gostaria de dar as boas-vindas aqui a Nancy Tucker. Bem-vinda, Nancy. Olá, bem-vindo. Gostaria de dar as boas-vindas ao Jean Paolo Buso, diretor da Paripasso e também presidente do Conselho da PMA Brasil. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de dar as boas-vindas ao Ivo Tunchel, da STEPAC, e também um dos conselheiros da PMA. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de dar as boas-vindas ao Júnior Lucato, da Citrícola Lucato, e também vice-presidente do Conselho aqui da PMA. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos. E gostaria também de dar as boas-vindas ao Alex Lee, da Fazenda Rio Bonito, e também conselheiro da PMA. Boa tarde a todos. Tenham excelentes talks aqui. Perfeito. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Nós gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores deste evento, desse PMA Talks, né? Muito obrigada pela participação de vocês, pelo engajamento, né, à UPL e ao Grupos Vegetais Saudáveis. Já vou começar aqui compartilhando a nossa tela. Vamos ver se eu já consigo. Só um minutinho, vou pedir para a Célia me liberar aqui a minha participação. Um minutinho, enquanto eu compartilho com vocês. Vamos ver aqui. Hi, Sally, did you hear me? Did you hear me? I'm trying to share my screen. I've given you rights. Nancy, your host. Okay, now got it. It's perfect. Thank you. Vamos lá. Então, perfeito. Agora vai. Legal. Bom, a nossa proposta de hoje é falar um pouquinho sobre esse novo extraordinário, né? Essa chamada que foi tão desenhada, né, no Fresh Summit, e depois aqui ao final a gente vai passar um vídeo do Fresh Summit, então vamos começar diferente aqui, passando um vídeo. A gente vai começar pela apresentação e depois a gente finaliza com um vídeo do Fresh Summit, para que vocês possam conhecer um pouquinho o que foi esse evento, né, na semana passada e na semana retrasada, e na sequência vamos ter acesso aqui às informações, aos dados, aos highlights desse evento, tá bem? Então, um pouquinho apresentando para vocês todos, falando um pouquinho sobre as áreas foco da PMA. Então, a PMA é uma associação de frutas, flores, legumes e verduras. Nós somos fundados aí em 1949. Nós temos 5 áreas focos, né, voltadas para estratégicas, na verdade, para o nosso negócio. Então, criação de demanda, ciência e tecnologia, sustentabilidade, talento e conexão global, né? Essas são as áreas foco da PMA globalmente e, claro, a gente aqui também no Brasil, né, sempre adequando a essa demanda local. Nós queríamos convidar vocês aqui para que realmente seja muito participativo. Então, a gente queria convidar para que vocês pudessem colocar aqui no chat, tá? Quais seriam as principais tendências ou desafios para a indústria de FFLV, na sua opinião, né? Na opinião de cada um de vocês. A gente vai falar aqui de tendências, de oportunidades, de ameaças, mas a gente gostaria muito de ouvi-los, né? Como não é possível abrir o microfone de todo mundo, a gente convida para que vocês coloquem aí as respostas no chat. Já já a gente interage mais e traz os resultados, né, e as considerações aqui de cada um de vocês, tá bom?
Então, fiquem à vontade para colocar essa informação no chat. Falando um pouquinho do comportamento dos mercados, né, globalmente. Nós temos visto comportamentos muito similares no mundo inteiro, né, desse comportamento de mercados. Existe, desde o início da pandemia, houve um aumento relacionado ao consumo de frutas, legumes e verduras. A PMA, inclusive, fez uma pesquisa com diversos países, inclusive o Brasil, com mais de 1.500 respondentes, né, em cada um desses países, para trazer informação, para entender como é que eles estavam se posicionando, como é que os consumidores estavam se posicionando com relação ao consumo de frutas, legumes e verduras. E sim, nós vimos lá no início da pandemia um aumento, né, maior, uma preferência dos consumidores por frutas frescas, em detrimento, por exemplo, de vegetais enlatados, né? Nós vimos também um aumento do consumo, uma preferência por embalagens, né? Ou seja, vinha-se numa tendência de reduzir aí embalagens, e aí nós vimos durante a pandemia, globalmente, uma preferência do consumidor por produtos embalados, por uma questão de conveniência, por uma questão de segurança. E isso também, por exemplo, na Europa, a gente tem visto até um novo movimento dos tamanhos grandes, né, o XXL, né, das embalagens voltarem, e isso tem favorecido ao setor de frutas, legumes e verduras. Para toda a indústria, sem dúvida, houve um aumento dos custos, né, custos operacionais, de prevenção, com equipe, com clientes, né? Todos vocês, aí, todo mundo que atua na indústria, certamente teve que despender ou desembolsar, né, mais recursos, tiveram mais despesas para poder organizar o negócio, né, durante aí, continuamente, agora com a pandemia, né? Todo mundo está olhando, né? O mundo todo está preocupado com as estimativas com relação ao crescimento econômico, né? Que pode cair de 3% a 6% em 2020. Está todo mundo olhando, claro, se eu tiver queda, obviamente a gente vai ter uma inflação, né? Inclusive hoje foi matéria de que a inflação, né? A prévia de outubro, né? Para o Brasil, né? Já foi maior, foi o dobro da de setembro, né? Então está todo mundo olhando com relação à questão de inflação, é uma preocupação mundial, né? Isso eu quero compartilhar com vocês aqui, o que a gente tem olhado pelo mundo todo, óbvio, não é exclusivo só do Brasil. E aí, o que vem sendo discutido na indústria, né? De frutas, flores, legumes e verduras pelo mundo afora? Essa é a nossa proposta desse Talks de hoje, de poder trazer para vocês alguns itens, pelo menos selecionamos 14 itens que vêm sendo discutidos globalmente, né, e que estão sendo discutidos aqui no Brasil, uns com mais intensidade, outros com menos, mas a gente quer poder trazer para vocês esse panorama, tá bem? A primeira pergunta, né, o primeiro tema que está sendo debatido é sobre segurança do alimento, né? Esse é o tema top, né, entre todas as empresas, a gente tem visto um grande esforço, um grande interesse, né, pelas empresas com relação à questão de segurança do alimento. E aí eu queria fazer um convite aqui ao nosso convidado, ao Ivo, para que ele pudesse comentar com a gente um pouquinho. Ivo, como é que você tem observado a segurança dos alimentos no dia a dia e decisões estratégicas das empresas? Eu vou, inclusive, parar de compartilhar minha tela um pouquinho para que você possa comentar. Perfeito. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Segurança alimentar sempre foi um grande problema na nossa indústria, porque nem todas as indústrias realmente estão alinhadas 100% com a segurança alimentar. Muita gente pensa que está fazendo a boa segurança alimentar, mas quando você vai ver a fundo, faltam alguns pequenos detalhes para que esse pessoal realmente faça da maneira adequada. É muito bom salientar que não só quimicamente a gente tem que pensar nas proteções, mas também na parte bacteriológica, que é muito importante. Eu estou vendo aqui pelo chat a grande preocupação do pessoal falando sobre a segurança alimentar. É muito importante frisar que não é só importante vocês terem uma boa segurança alimentar, mas também mostrar isso aos seus clientes, porque hoje, cada vez mais, as pessoas no mundo inteiro estão querendo ter certeza do que o que elas estão consumindo é um produto de qualidade, é um produto seguro. Então, é importante que o marketing de vocês também seja muito apropriado
mostrando o que vocês têm feito pela segurança alimentar, fazendo divulgação das embalagens, fazendo divulgação geral. Então, basicamente é isso, mas eu acho que ainda tem que se melhorar um pouco, em geral, a indústria na parte de segurança alimentar. Perfeito, Ivo. Obrigada, viu? Obrigada, e obrigada por já trazer os comentários aí que estavam lá no chat. Vamos continuar aqui, vou continuar compartilhando com vocês. Vou voltar aqui a compartilhar. Já vem minha tela? Ainda não. Espera aí, então, desculpa. Aqui, agora certo. Sim. Perfeito. Bom, então passamos pela segurança do alimento, e aí um outro tópico, né, que vem sendo bastante debatido é sobre a questão da rastreabilidade, né? E aí eu já queria emendar aqui também numa pergunta, deixa eu pegar aqui já para a gente trazer essa pergunta, falando um pouquinho para o Alex, né, para o Alex Lee. Alex, como é que funciona a questão da rastreabilidade e controle em sua empresa? Né? É uma obrigação? A gente brinca. Então, vocês fazem rastreabilidade pelo amor ou pela dor? Né? Ou seja, então comenta aqui um pouquinho com a gente como é que vocês enxergam aí dentro da Fazenda Rio Bonito a questão da rastreabilidade. Rastreabilidade, no caso, faz parte da raiz da empresa, faz parte da raiz do negócio, porque nos orgânicos a rastreabilidade é obrigatória. Então, desde o início da fundação da empresa, a rastreabilidade foi colocada, e no começo a gente achou que fosse uma imposição mesmo, algo que fosse atrapalhar os nossos negócios. Hoje a gente vê que não, que é fundamental para dar credibilidade ao nosso negócio. Sem rastreabilidade, você não sabe ao certo de onde vem a origem do produto. E se tiver algum problema no produto, como é que você vai conseguir comprovar a origem? Como é que você vai saber de quem veio? E aí, como é que você pode dar essa credibilidade para o nosso consumidor final? Rastreabilidade é fundamental hoje. Já não é mais algo que você gostaria de fazer, é algo que você precisa fazer. Hoje virou uma legislação, é claro, e todo mundo sabe que todos têm que se adequar à nova regulamentação. Eu acho que é muito importante que as pessoas entendam que isso não é um fardo a se carregar. Isso é algo que vai melhorar os seus processos. É algo que vai melhorar a sua empresa. É algo que vai fazer com que a sua empresa tenha muito mais credibilidade no mercado. Acho que é por aí, Valesca. Obrigada, Alex. É importante, eu agradeço pela tua objetividade, né? E a gente sempre fala isso com todo mundo. A ideia de trazer dessa pergunta foi poder trazer a visão do produtor, né? Vocês que estão atuando aí diariamente, tá? Já o Júnior volta aqui e a gente vai conseguir também ouvir dele a opinião dele a respeito da rastreabilidade. Um outro ponto que que vem sendo muito debatido é sobre a questão da tecnologia, né? A tecnologia é uma mega oportunidade, sem sombra de dúvidas, né? A gente tem visto que 40% da água, da demanda de água, né, do planeta em 2020, né, não será suplantada, né? É algo que a gente tem visto isso e tem ouvido e acompanhado de todos os especialistas. E, sem sombra de dúvidas, a tecnologia ela é essencial para o negócio, para cada um dos negócios, né? Para cada uma das atividades. Não dá para pensar em tecnologia ou no seu negócio dissociando da questão da tecnologia. A gente tem visto isso com muita força, né? Entre todas as empresas. E aí, Alex, de novo para você, a tecnologia, como é que ela se reflete para o setor de orgânico, né? A Fazenda Rio Bonito atua, né, no segmento de orgânicos, e como é que vocês enxergam a tecnologia dentro do negócio? Tecnologia é fundamental no nosso business hoje. E nos orgânicos, eu ainda costumo dizer que é ainda mais importante do que no convencional. Pois sem todos os recursos, a gente não consegue produzir um produto de qualidade que o mercado exige. Então, nós temos que investir muito mais em tecnologia ainda do que o normal. A gente não tem quase recurso nenhum para trabalhar. Então, o pouco que a gente tem tem que ser usado da melhor forma possível. Então, a gente produz hoje em estufas,
dentro da melhor tecnologia existente no mercado nacional. A gente trabalha com o melhor sistema de irrigação, porque nós não podemos errar no volume de água que a gente coloca nas nossas roças. Nós trabalhamos na melhor forma de planejamento possível, então utilizamos recursos de software para que a gente possa planejar os nossos roças da melhor forma possível. E assim vai, né? Hoje, sem tecnologia, o produtor não tem condições de entregar aquilo que o varejo exige. E também a tecnologia auxilia muito no aumento de produtividade. E ganho de produtividade significa redução de preço. Redução de preço significa maior acessibilidade. Maior acessibilidade significa maior venda. Por isso a tecnologia é muito importante. Ainda mais esse ramo de orgânicos, que já é tão difícil de a gente produzir. Perfeito, Alex. Muito obrigada. Sem dúvida, a nossa indústria, né, ela vai passar por grandes transformações nos próximos 5 a 10 anos, né? E nós temos que ter a capacidade de adaptação e agir hoje para transformar os nossos negócios. Um outro ponto, né, ou tendência que a gente gostaria de comentar com vocês é a questão do e-commerce, né? O e-commerce, sem sombra de dúvidas, aumentou para o setor de frutas, legumes e verduras, né? E algo, então, que nos faz pensar que a compra de produtos frescos online agora vai decolar, né? Tem muito trabalho ainda a ser feito. Nós vimos que 30%, as vendas as compras online cresceram globalmente 30%, principalmente focadas pela questão de segurança e conveniência, né? E aí, eu gostaria de trazer uma pergunta aqui, quando a gente está olhando para o e-commerce, né? Onde nós temos, por exemplo, no caso de flores, um grande desafio ainda pela frente. Flores são compras por impulso, e como é que a gente pode, na sua maioria das vezes, compra por impulso, e como é que a gente pode incluir, né, flores também nesse segmento de compras online do varejo. Então, é um desafio aqui, é uma provocação que a gente deixa para todos os varejistas que estão aqui também acompanhando. E aí, queria trazer uma pergunta para o Jean, né? Jean, nós falamos sobre segurança do alimento, nós falamos sobre rastreabilidade, nós falamos sobre tecnologia. Tudo isso tem conexão com o e-commerce? Valesca, enquanto eu estou olhando bastante aqui os comentários no chat, né? Então, nós estamos falando... No primeiro momento que você trouxe a provocação, o Fábio Regis já falou segurança alimentar. Aí, mais para baixo, até foi muito interessante que o Varley comentou, olha, vamos trazer uma sugestão aqui que é alimento seguro. Então, esses conceitos na base, eles são imprescindíveis e fundamentais para outra ponta, que é o consumidor. Se o consumidor, e aí fazendo também a linha de raciocínio que o Alex trouxe, né? Essas coisas, olhando um sistema integrado, onde existe uma total dependência entre as partes, assim como uma planta depende do solo, da água, da luz, tem toda essa interação para que ela floresça, a mesma coisa com o elo seguinte entre as partes. Para eu falar lá na ponta para o consumidor, através de uma venda que ele não vê o que ele está comprando, ele não tem a sensação do toque, o cheiro, ele tem que ter uma relação de confiança extremamente elevada, né? Esse negócio tem que estar alinhado. Então, a gente precisa trabalhar, e é meio, vamos dizer, retórica ficar reforçando esse ponto. Precisa fazer, precisa trabalhar, mas sim, nós precisamos registrar com processos organizados os controles para a segurança do alimento. Isso, automaticamente, quando eu registro, começa a me levar para ter saídas e possibilidade de fazer o acompanhamento desse alimento, que então desemboca na rastreabilidade. Esse processo documentado, identificado, ele vai trazer uma automação logística, e aí a gente tem todo o padrão de identificação logístico desse produto, seja ele embalado ou a granel, mas no caso do produto, pelo e-commerce, naturalmente ele tende a ir para o embalado, e aí a identificação por código de barra. Então, vocês veem que é uma sequência de atividades e uma sequência de tarefas para que a gente possa ofertar isso lá na ponta totalmente dependente e interconectada, ligada, né? E tem conotação com todos os aspectos aqui que eu estou vendo
dos comentários no chat, inclusive nessa questão das embalagens mesmo. Se eu vou disponibilizar esse produto para uma comercialização remota à distância, o produto embalado ele vai facilitar essa operação. Ele não é, vamos dizer, obrigatório nesse sentido, porque é possível também vender um produto a granel, né, que seja escolhido por alguém na outra ponta, mas o produto embalado facilita toda essa operação. Então, nós vamos numa cadeia muito dependente, muito conectada, e reforçar algo que a gente fala aqui no PMA, entre nós, quando nós temos a oportunidade, para usar o termo de indústria do FLV. Esse é um termo que é muito recorrente e é o que é usado nos Estados Unidos e na forma de se referenciar essa cadeia de abastecimento. E aqui, para nós, começa a ter mais sentido, porque é uma visão, de fato, dentro das limitações e das características do FFLV, uma indústria que precisa estar realmente conectada e falando a mesma língua, olhando para o mesmo lado. Obrigada, Jean. Vou continuar aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Vou seguir aqui, então. E aí, o próximo tema, sustentabilidade, né? A sustentabilidade, assim como o e-commerce, né, avançou 5 anos em alguns meses, em 7 meses, a mesma coisa a gente tem visto para a questão da sustentabilidade, né? Ela, de fato, ela é mandatória, as empresas estão olhando, né? As empresas globalmente estão olhando para a questão da sustentabilidade. E aí a gente vem passando aí por uma série de desafios, né? Inclusive problemas climáticos, ora seca no Chile, seca aqui também no Brasil, né? Em algumas regiões, que podem afetar aí a produtividade, né? Já da próxima safra. Então a gente vem acompanhando tudo isso no mundo inteiro, né? Mas olhar para a sustentabilidade é essencial para o negócio das empresas, né? Quer dizer, sustentabilidade para o planeta, né? Para o meio ambiente e, inclusive, para o negócio das empresas. E aí eu queria trazer mais uma pergunta aqui para o Jean, sobre essa questão. Jean, ser sustentável e a falta de recursos hídricos, por exemplo, né? Coisa que a gente tem visto em várias regiões. Como é que a gente equilibra essa balança, né? É possível se estruturar? Nós temos que estruturar, e não é uma equação simples, não é uma equação fácil, e principalmente para quem produz. Esses meses agora nós tivemos a oportunidade na semana passada, durante aqui o Fresh Summit, de fazer os grupos de discussão, e a questão hídrica foi um dos tópicos debatidos. Nós temos conversado, partilhado com diversos grupos e associações de produtores, o pessoal da laranja, do abacate, de várias culturas pelo país inteiro, sobre o comprometimento já da safra desse ano e o comprometimento da safra do próximo ano. E vamos dizer, nós vamos ter que usar de tecnologia, trabalhar com a tecnologia não só na aplicação do negócio, como o Alex trouxe, mas também na previsibilidade. E aí tem uma outra... Queria compartilhar uma ideia que vem de um material que eu recentemente li, que a sustentabilidade pode ser traduzida, ou talvez melhorada para o termo, de vitalidade. O que significa isso? Assim, se eu não praticar essas atitudes coerentes no ambiente, no meu negócio, eu não sobrevivo, eu não consigo perenizar, não só como negócio, mas como ser humano. Então, é vital para a nossa operação, né? Às vezes, a sustentabilidade ela se confunde com coisas mais românticas e tão distantes, mas, na prática, o que nós queremos é que a minha atitude, a minha operação, ela seja capaz de gerar um impacto menor do que a natureza é capaz de suportar, né? Então, nós temos que usar de conhecimento, tecnologia e previsibilidade para que isso, de fato, seja aplicado no nosso dia a dia. Novamente, assim, olhar para esses aspectos. A gente pode escolher e priorizar por onde nós vamos começar a nossa atividade, com tantos requisitos que você está trazendo agora, né? Mas ignorar que eles vão ser necessários ou que eles são interdependentes, isso não é possível de ser feito, tá?
Exato. Essa é a nossa ideia, né, Gê, aqui, né? Ou seja, a gente está trazendo aqui uma cesta de itens, né? E todos que estão aqui, ninguém pode dizer que não tiveram acesso, né, à informação. Essa cesta está chegando, né? E aí, essa escolha, né, de quais itens são estratégicos, de como vai trabalhar cada um deles, é essencial aí para a reflexão de cada um dos negócios. Tá? Sim, sim. Bacana. Bom, falando um pouquinho de saúde, né? Saúde é um tema que foi muito debatido, gente, inclusive muito debatido durante o Fresh Summit, né? Uma mudança nos hábitos dos clientes que vemos, né? Dar mais valor à saúde. Então, você tem que cuidar de si, tem que comer bem, tem que ficar em forma, né? Os clientes desenvolvem hábitos de consumo mais saudáveis para suas famílias. No Reino Unido, por exemplo, começaram a receitar flores e plantas para ajudar os pacientes no combate à prevenção de depressão, diminuição da ansiedade, aumento de imunidade. Então, nós temos visto, né, quão relevante o peso da questão da saúde, né, que ela está agora na vida de todas as pessoas, né, de todos os consumidores. E os estudos continuam a mostrar que frutas, flores, legumes e verduras possuem um papel-chave para ajudar os consumidores. Acho que aqui, né, olhando para a nossa indústria, né, nós estamos falando de saúde e a gente está falando de um grupo aqui, todos nós envolvidos, né, que damos o match, né, ou seja, podemos entregar, podemos propiciar e promover essa questão de saúde. Só nos Estados Unidos, 1/4 dos adultos estão lidando com as condições médicas, né, através de escolhas alimentares, né? E os nossos produtos, eles se alinham, né, com suas condições de saúde. A United Bank of Scotland, né, ele prevê que a tendência de nutrição personalizada tende cada vez mais a ganhar espaço, né? E ele prevê que a nutrição personalizada ela poderá gerar receitas anuais de até 64 bilhões de dólares em 20 anos, né? Em apenas 5 anos, nós vamos dobrar o faturamento da nutrição personalizada, de 8 bi para 16 bi. Então, vejam, né, o quanto essa questão é relevante, né, da saúde, o quanto é relevante para o nosso negócio. Um outro tema que vem sendo muito debatido, né, muito comentado, é a questão de cozinhar em casa, né? Com certeza não é a primeira vez que vocês ouvem sobre isso, sobre essa tendência, que trouxe, né, o confinamento residencial, junto com o medo de ir para restaurantes, aumentou a curiosidade também por assuntos culinários. Na Europa já é comum, né, as pessoas cozinharem mais em casa, e isso é uma tendência que deve permanecer, tá? A cozinha em casa também, ela vem acompanhada de muitos cliques, né? Aí, brincando aqui um pouquinho com essa imagem que a gente trouxe para vocês, para falar um pouquinho dessas postagens nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, né? Então, o cozinhar em casa vem acompanhado aí das redes sociais, né? As pessoas querem divulgar o que estão fazendo. E aí vem uma questão muito importante para a nossa indústria, né? É a questão do home office. O home office, ele está criando novos hábitos, ele já criou, né? Novos hábitos de consumo, em especial nas grandes cidades. Nós temos visto empresas fechando, e as pessoas trabalhando mais em casa como opção, como estratégia da empresa agora já de uma forma mais permanente. E aí fica uma indagação, né, da qual a gente não tem resposta, mas é algo que a gente tem que, claro, continuar refletindo, né? O que vai acontecer com isso, né? O que o home office vai trazer para as vidas, e como é que vai ser cada vez mais esse cozinhar em casa? Olhando o que a gente já viu dos slides anteriores, né? A gente está falando de cozinhar em casa, mas movidos por uma questão de saúde. Então, de novo, estamos nós lá na cesta dos produtos que são essenciais, né? Uma outra coisa que a gente tem visto é a questão do consumidor mais responsável, né? O consumidor mais responsável, o que significa isso? Ou seja, o consumidor ele está mais austero, né, com as suas ações de compra, né? Sem sombra de dúvidas, estamos falando globalmente de uma economia que está sofrendo mais, e de um consumidor que vai selecionar, que vai ter menos dinheiro, né? E que vai selecionar que produtos ele quer consumir, né? Isso, sem dúvida, vai aumentar ou pode aumentar a pressão por preços e promoções agressivas em supermercados, provavelmente, tá?
Os consumidores espanhóis, aí pegando a Espanha, que, bom, temos falado muito da Espanha e da Europa, mas pegando a Espanha aí como um exemplo, os consumidores espanhóis, eles mudaram muito os hábitos de consumo. Houve uma redução, uma mudança das compras por impulso, né? Agora eles estão mais focados em estocar produtos que são essenciais, né? E isso pode gerar, claro, quebras de estoque na distribuição, né? Então, mudança nos padrões de compras por insumo é algo aqui que a gente tem observado, né? E temos que continuar a ficar de olho. Uma outra coisa que deve acontecer com relação à questão dos fresh cuts, né, dos preparados, né, dos pré-cortados, que esse consumo do fresh cut deve voltar a crescer, tá? Pouco a pouco, né, à medida que haja retorno para escritórios, aberturas de áreas de lazer. Então, aí, olhando para a questão dos fresh cuts, que não morreram, obviamente, estamos falando de conveniência, que é uma demanda do consumidor, e que deve voltar a crescer à medida que os escritórios abram, né, que haja aí esses novos turnos de trabalho e também as aberturas de parques e áreas de lazer, inclusive falando aqui do Brasil, tá? Um outro conceito que tem sido falado muito é o From Farm to Fork, né, ou seja, da fazenda ao garfo numa tradução literal, né? Esse From Farm to Fork, ele é muito mais do que um consumo de produção local, né? A gente tem visto preferência por alimentos e produções locais. Ele está muito forte na Europa, mas ele envolve uma estratégia, ou pelo menos ele engloba uma estratégia de olhar para a questão de meio ambiente, alimento justo. É algo ainda bastante controverso, né? Mas que já tem um plano, né? Tem um novo plano que deve durar um planejamento de 10 anos que foi publicado pela Comissão Europeia, né, para conduzir a transição para um sistema alimentar justo, saudável e amigo do ambiente na Europa, né? E aí, olhando para vocês todos que estão participando, né, como é que vocês têm visto isso no Brasil, né? O From Farm to Fork pegou aqui no Brasil? Olhando para essa questão de produção local, de dar a preferência para alimentos e produções locais, né? Então, convido aí o pessoal do chat também a poder responder, para a gente depois trazer aqui um compilado das opiniões, das realidades, né? Do que vocês têm enfrentado, ou como é que vocês estão lidando com o From Farm to Fork no negócio de vocês, tá? Um outro ponto muito demandado é a questão de olhar para o que é o alimento essencial, né? O termo essencial surgiu muito forte, né? Os nossos produtos foram reconhecidos como essenciais, então essencial para a vida, essencial para a saúde, essencial para o nosso futuro, né? E aí a gente tem que defender, gente, essa posição com unhas e dentes. Eu brinco que a gente tem que defender com unhas e dentes, né? Defender o valor da produção. Cada marca deve se comportar como uma marca de saúde e bem-estar, né? Essa é a nossa provocação aqui, a nossa recomendação. E por que isso? Porque as marcas com esse comportamento, elas têm uma fundação de fatos e ciência para gerar confiança e empatia, né? Elas apelam para o desejo dos consumidores de transformar a sua saúde e entregar um melhor produto, uma vida melhor, né? E nós, enquanto da indústria de frutas, flores, legumes e verduras, podemos fazer isso, né? Nós podemos trabalhar com fatos, ciência e a confiança dos consumidores. Todos esses itens, né? Essas premissas, elas são abundantes na indústria de FFLV. E aí, compartilhando aqui um pouquinho com vocês, quando a gente fala do FFLV essencial, né? Nós tivemos a nossa campanha, né, lançada esse ano, um movimento nas redes sociais para empoderar toda a indústria. Então, vocês compartilharam, os associados compartilharam, as empresas, né, ou seja, para mostrar o poder e esse empoderamento do nosso setor. Uma coisa que também é muito importante, olhar para a questão das campanhas de sazonalidade, né, então, envolver o varejo, né, como é que a gente enfatiza essas mensagens públicas, né? O varejo, sem sombra de dúvidas, ele é um canal importante, com campanhas bem planejadas e estruturadas, para que a gente possa falar desse poder, né? Trazer informação nos rótulos, nas embalagens dos produtos é um outro ponto, né? Também importante. O Ivo comentou aqui no início o poder das embalagens, né? De comunicar, não só de proteger, né? De aumentar o shelf life, mas também de comunicar
toda a saúde dos nossos alimentos, né? E aí, uma coisa que a gente tem que ficar atento, né? Claro, o pilar de uma dieta saudável, todo mundo concorda que são frutas, né? De uma dieta saudável, são frutas e vegetais. Quase todo mundo concorda com isso. Mas tem uma série de alimentos ultraprocessados que também querem tirar uma vantagem dessa percepção, né? Olha, a gente pode perguntar, mas o que eu tenho a ver com isso? Nós temos muito a ver com isso, né? Ou seja, tirar vantagem daquilo que é próprio do nosso segmento, da nossa indústria de FFLV. Então, olhar para as equipes de marketing, né? Olhar para os criativos, né? Para que sejamos cuidadosos, né? Com o nosso marketing e o alcance de poder, né? A gente tem realmente que se organizar para lançar campanhas, sejam essas de sazonalidade, de comunicações. Nós fizemos recentemente um e-book de receitas, né? Que também possam alcançar e influenciar, né? É o nosso chamado aí para que a gente possa conseguir enfatizar em mensagens positivas e importantes para todos os consumidores. E aí, 2021 é o Ano Internacional de Frutas e Legumes. Isso foi instituído bem antes da pandemia, né? As Nações Unidas designaram o ano de 2021 como Ano Internacional de Frutas e Verduras, e, sem sombra de dúvidas, é uma grande oportunidade, né? Mais uma oportunidade para nos apropriarmos, né, desse poder, né, de levar essa comunicação, de enfatizar essas informações para toda a comunidade, né? Desenvolver os trabalhos das nossas equipes, das empresas de cada um de vocês e das associações, né, que estão todas aqui também acompanhando, e a PMA é parceiro de muitas associações, para que a gente possa realmente desenvolver um planejamento, um trabalho para promover, né, para utilizar de forma muito positiva o Ano Internacional de Frutas e Legumes em 2021. E aí, já me encaminhando aqui quase para o final, para a gente também poder responder as perguntas de vocês, um outro assunto que vem sendo muito debatido é a questão da educação, qualificação e inclusão. Tá? Esse é um assunto bastante forte, que vem sendo debatido globalmente. Quando a gente olha para o Brasil, assuntos como, por exemplo, a questão da inclusão de raça, de gênero, né? Para a nossa indústria de FFLV, não é um assunto ainda que está tão no top trends, né? Não é assunto que está tão debatido, mas a gente quer trazer isso para vocês, que a indústria global de frutas, flores, legumes e verduras, ela já vem debatendo isso muito. Tá? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, isso é um tema gigantesco, né? A educação de boa qualidade, ela também forma consumidores saudáveis, né? Então, a gente tem que olhar para isso e entender como é que nós estamos trabalhando a qualificação, a inclusão e a questão da educação nas nossas empresas. A PMA tem um programa, né, de jovens talentos, isso já faz parte do DNA da PMA, esse programa de jovens talentos, realmente para poder engajar e reter, né? A gente tem que falar em atrair novos talentos, engajá-los, e a retenção é uma consequência. Inclusive, esse ano, nós tivemos o Fabrício Albuquerque, do Sítio Barreiras, participando, foi o terceiro brasileiro a participar do programa de Emerging Leaders Program, né, um programa de jovens líderes. E essa aqui é a foto, né, da cerimônia online. Tivemos uma cerimônia, né, foi bem bacana. E aí o que a gente quer é engajar e convidar a gente para que vocês olhem, né, para mais. Esse programa é possível para todos, né, não é algo que é inatingível, não existe isso, né. Então, foi um programa criado pela PMA, com talentos do mundo inteiro, né? Então, a possibilidade de se reunir, de ter informação, de ter conhecimento e foco na indústria de frutas, flores, legumes e verduras. Então, queria aproveitar aqui para agradecer ao Fabrício e, em nome do Fabrício, engajar e convidar que mais líderes, que mais jovens possam participar desse programa futuramente. E aí, o 13º ponto é a questão de investidores financeiros, né? Então, nós temos visto e temos ouvido aí de muitas empresas como a indústria, a agricultura e a indústria de FFLV tem sido procurado por investidores financeiros, né? Então, por quê? Porque durante a pandemia, inclusive, quer dizer, nós somos considerados e somos essenciais, né? Óbvio, quando a gente fala de investimento, a gente está falando de retorno, então existe a questão dos investimentos financeiros, porque é um setor que está dando retorno, né? Estamos falando de alimento, de agricultura,
Então, é um setor que vem sendo olhado pelas empresas, pelos investidores, né? E tem atraído a atenção de muitos investidores. A gente ouviu isso, eu vi isso de uma grande empresa também do Chile, né, do vice-presidente de uma grande empresa, o quanto estão sendo buscados, né, por investidores financeiros. Então, para a gente ficar de olho, para estar isso aqui no nosso radar, tá? E aí, o último ponto, nós temos aí 14 produtos aí na nossa cesta, é a questão de propósito, né? E aí uma pergunta, né? O que é que atraiu, né? O que atraiu vocês para essa indústria, né? Muitos de vocês podem já ter nascido nesse negócio, outros podem ter assumido aí cargos temporários, mas a gente tem uma certeza de que a indústria de frutas, flores, legumes e verduras, ela inspira pessoas a comerem melhor, né? A terem uma vida, a terem hábitos mais saudáveis. E isso é sensacional, né? Nós temos visto que nos últimos 7 meses, o poder que o propósito trouxe para as empresas, como questão estratégica mesmo, né? Existe um relatório do Global Human Capital Trends que identificou que nos próximos 12 a 18 meses, o propósito ele será, né, uma área-chave para os empregadores, né? A The Harvard Business Review relatou que as empresas guiadas por propósito, elas se saem melhor no mercado, em torno aí de 5% a 7% do que as que não estão olhando para isso, né? A PwC descobriu que 73% dos empregados que se dizem trabalhar para uma empresa guiada pelo propósito, eles são mais engajados, contra 23%, né, dos que não são. Então, olhando para essa questão, né, do propósito, enquanto estratégia, enquanto melhora dos resultados, né, do meu negócio, eu queria fazer uma pergunta aqui para os nossos convidados. E aí queria começar com o Ivo, né? Ivo, como é que você enxerga, né? Como é que você tem... qual é a mensagem, quando a gente fala para propósito, né, dentro de cada uma das empresas, qual é a mensagem que você gostaria de compartilhar? Olha, eu fiz um apanhado aqui geral do que a gente conversou, e eu tenho alguns pontos que eu gostaria de colocar. Eu tenho acompanhado muito o mercado da China, com relação ao e-commerce, por exemplo. Nós fornecemos muita coisa para a China, então eu tenho visitado frequentemente lá, vejo como está se comportando o mercado da China. E eu acho que a gente tem que se espelhar naquele mercado, não espelhar-nos no mercado, mas saber que o que está acontecendo lá, teoricamente, um dia vai acontecer aqui, porque nós vamos herdar todo esse tipo de coisa. Então, a gente vê a preocupação do mercado, principalmente na parte de e-commerce. Isso daqui está crescendo, 30% de crescimento, é brutal isso daqui. Isso no Brasil também nós já notamos. Essa parte, quando você fala em e-commerce, você tem que pensar na durabilidade do produto. E aí vem de encontro com aquilo que o Alex falou, o Jean também falou. Nós temos que tecnificar a nossa produção, nós temos que aprimorar a nossa produção para que a gente consiga do alimento um maior tempo de vida, porque a gente tem que pensar que o e-commerce demanda também um tempo de shelf life dos produtos maior. Você tem que ter melhores embalagens mais seguras, você tem que ter um produto com qualidade biológica, de patógenos e tudo mais, para que você tenha esse tempo de distribuição e de tudo mais. É uma cadeia mais longa. Eu, por exemplo, eu tenho experiência, por exemplo, produtos do Chile para a China, cereja, que antigamente iam em embalagens grandes, o pessoal começou a mudar totalmente para embalagens pequenas, de 500 gramas, de 1 quilo de cereja, já canalizando diretamente para o e-commerce, já não tem mais aquele negócio de reempaque e tudo mais. Então, é extremamente importante a preocupação com a tecnificação, tanto na produção, quanto no packing house, quanto na cadeia de logística, é extremamente importante, quanto na divulgação do produto. Hoje em dia, por exemplo, a gente já está começando na China a utilizar muito de realidade aumentada, para mostrar para o pessoal da onde está vindo o produto, como ele está sendo produzido, como ele está sendo transportado e como a preocupação da empresa nesse tipo de coisa. Outra coisa que foi mencionada a respeito do Fresh Cut. Fresh Cut perdeu muita força também pelo medo da população de que ele não estava sendo feito de maneira adequada,
contaminação com os produtores, muita gente de supermercado fazendo fresh cut no próprio supermercado, houve uma preocupação com o público a respeito disso também. Outra coisa também importante é a pegada do carbono. A gente fala em reduzir as perdas dos produtos do FLV, porque isso está impactando diretamente na pegada do carbono. Quanto mais você consegue eliminar o desperdício do alimento, melhor para o meio ambiente na pegada de carbono. A respeito dos investidores mundiais, realmente é uma mudança muito grande que nós estamos vendo no mundo inteiro, realmente. A procura por esses grandes investidores para as grandes empresas no ramo de FLV, nós estamos sentindo diretamente, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E uma pergunta aqui também que foi feita pelo Roberto Cavalcante a respeito das exportações. Roberto, eu não acredito que isso vá implicar numa redução das exportações, porque o Brasil ainda é muito incipiente nas exportações de FLV, excluindo as commodities. Então, eu não acredito que isso vai ter grande impacto. Eu acho que o Brasil ainda tem que crescer muito em exportação de FLV. Só isso. Obrigado. Obrigada, Ivo. Eu queria agora fazer uma pergunta para o Júnior, agora eu consigo vê-lo. Oi, Júnior. Obrigada pela paciência aí. Não, tem pergunta, vou fazer, porque tá... Vamos lá. Olha só, com relação à rastreabilidade, Júnior, nós passamos aqui, né, dos produtos na nossa cesta ali era a rastreabilidade. Como funciona a questão da rastreabilidade e o controle na sua empresa? Né? É uma obrigação? É bom ouvir, né, vocês que são produtores e entender como é que vocês enxergam isso. A gente está falando muito dessa questão de rastreabilidade, da questão do controle. Agora a gente está falando de propósito, né? E qual o propósito qual o seu propósito para a utilização dessa rastreabilidade? Eu acho que rastreabilidade e controle elas têm muita similaridade. Você tem a rastreabilidade muito bem feita, muito bem executada. Você vai ter um controle do seu processo, né? Nós não abrimos mão disso da nossa empresa. Hoje está no nosso DNA, porque nós já fazemos isso desde 2008, né? A gente fez lá atrás por uma solicitação de uma rede varejista, mas aquilo para a gente ela não tornou uma obrigação. Aquilo a gente foi colocando e falando assim, poxa vida, se a gente fizer isso, a gente vai ganhar em organização. E aí a gente começou a ver o controle do nosso estoque melhorar, o controle da nossa qualidade melhorar, o controle do todo o processo em si, o controle do produto, a gente conseguia ver o produto nosso na loja do cliente nosso. E aí a gente falava assim, nossa, a gente só tem que aperfeiçoar esse processo, porque rastreabilidade não é só uma etiqueta, não é só um número, é representado através de uma etiqueta, através do número, mas quando você olha para dentro daquilo, você vê tanta informação, tanto conteúdo, que aquilo assim, a empresa não pode lidar mais como uma obrigação. Quem ainda faz aquilo por obrigação para atender determinado cliente, não entendeu ainda o significado da rastreabilidade, que é um controle total do seu processo, e a partir do momento que você controla, você tem condição de crescer, e aí você cresce mais estruturado, você cresce realmente numa base de sustentação muito grande. Então, talvez a gente possa anexar isso com essa questão do propósito, onde você quer chegar, onde você vai estar daqui a um tempo. Isso tem tudo a ver com essa questão dessa rastreabilidade muito bem feita, muito bem executada. E assim, a gente não abre mão. Então, simplificando bastante a sua pergunta, não abrimos mão, não abriremos mão, e fazemos por opinião e por propósito mesmo. Obrigada, Júnior. E aí, queria passar um pouquinho para o Alex, né, Alex, para comentar. Qual é a tua mensagem com relação a propósito? Eu assisti a algumas palestras que foram realizadas no Fresh Summit e algumas, assim, tocam a gente, sabe? Uma delas conta sobre uma pessoa que começou a investigar o problema de água, que a água não chegava para várias pessoas no mundo inteiro. Que pessoas tinham que andar quilômetros de distância para conseguir água. Largou tudo que ele tinha que fazer, tudo que ele fazia na vida e começou a buscar alternativas de como trazer água, né? Algo que a gente muitas vezes acha que é só abrir a torneira e acabou, que aquilo vem naturalmente, que é uma coisa de Deus. Não é bem assim, né? O acesso à água é um negócio tão difícil para tanta gente e a gente take it for granted, ou seja, a gente acha que aquele negócio tinha que vir e acabou, que é a obrigação das pessoas de terem, mas não é bem assim. A outra foi um cara que inventou uma forma de chegar sangue para os necessitados
né? Com aviões, com aviões automáticos de entrega sem teleguiados. Que coisa mais maluca! E ele conseguiu fazer com que o sangue chegasse para as pessoas que precisam. E quem tem vai no hospital e acabou, ele se vira, mas é muito simples. Mas quem não tem? Será que o propósito da nossa empresa está correto? Será que a gente tem que repensar um pouco o propósito das coisas e o propósito da existência da nossa empresa? A Sarah falou ainda de uma coisa bacana, ela falou sobre uma teoria de parkour, você reinventar as coisas, né? De você andar sempre para frente, de você não pensar muito nos erros e errar, né? Avaliar sim os riscos, mas pôr a cara para bater. Pode ser uma forma nova de chegar a um propósito novo, né? Então, acho que o First Summit foi uma coisa que me fez pensar bastante sobre propósito. Ainda não consegui definir o meu em função desses novos propósitos apresentados, dessas novas ideias. Eu espero que todos consigam também ter ideias desse First Summit, né? E gerar propósitos novos, inspiradores para o nosso setor aí. Obrigada, Alex. A Cíntia está aqui contribuindo. A empresa de água é a Water. E aí, pessoal, essa foi um conteúdo, né? Foram palestrantes durante o Fresh Summit. Inclusive, aí ressaltando, esse conteúdo está disponível, né, para todos os inscritos até 13 de novembro. Então, quem não viu, dá para ver legendado, né? Ou seja, o idioma não vai ser uma barreira e realmente foram conteúdos incríveis, né? E queria só ler aqui, antes de passar para o Jean, queria ler a mensagem aqui da Silvia Bongiovanni, né? Vejo que a grande lição para o Brasil virá do homem do campo, que terá que buscar o produto que tem a melhor performance em rendimento, shelf e produtividade, eficiência e exaustão. Bom, do Roberto, o Ivo já comentou sobre a questão, sobre a mensagem do Roberto, tem outras aqui. Já vou falar mais uma antes de passar aqui para o Jean, só que perdi aqui uma. Bom, alimento seguro foi algo aí também comentado. Uma outra questão sobre tendência. A tendência é uma pressão natural do consumidor para a segurança alimentar de novo. Principal desafio, segurança do alimento, aqui está o top trends aqui entre as Está bombando. os principais tópicos. Aumento de embalagens, pode ser, o Felipe comentou, né? O aumento do uso de embalagens pode ser um possível problema ambiental se não estiver alinhado com educação em reuso e reciclagem. Amanda falou o seguinte: tendências, frutas e verduras embaladas, desafios, frutas importadas no mercado interno devido ao aumento de taxa cambial, né? Enfim, todos os importadores estão lidando, né, com isso. Rastreabilidade, por aí vai. Gente, obrigada, viu? Tá bem interessante. É importante para nós ouvir, né, o que é que vocês consideram como tendências ou desafios em cada um dos seus negócios. E aí, queria agora passar para o Jean. Jean, olhando para o propósito e aí fazendo um compilado aqui, qual é a mensagem que você gostaria de deixar? Foi interessante você fazer o comentário de acho que foi o Fábio, se eu não me engano, falar de educação. Para mim, o propósito está associado à educação. Faz muito tempo, para vocês que têm um pouco, me conhecem, estão mais próximos, a gente conversa com bastante frequência. Esse tema, ele é o top master para mim aí, top trends, que nem você falou, né? Porque se a gente não tiver pessoas conscientes, capazes de refletir sobre si e sobre o próximo, essa questão de segurança do alimento, o respeito ao gênero, o respeito à diversidade, que não tem, a gente quer se movimentar pelo mundo inteiro e movimentar produtos, movimentar pessoas e fazer um cercadinho ao nosso redor, como se só o que nos interessa entra dentro desse... Não existe isso. A gente vive da diversidade e nosso país, especialmente o Brasil, é um país diverso em todas as suas características. Você vai para o sul é um jeito, você vai para o norte, nordeste e assim por diante. Estamos todos sobre o mesmo guarda-chuva Brasil. Então, educar, né? E ensinar as pessoas a olhar com consciência, com tranquilidade, com respeito aos próximos, para que a gente possa ser mais paciente nessa construção do nosso caminho como cidadãos e também como nação.
Eu acho que esse é um momento de reflexão para nós todos. E ter uma conexão, acho que não, é inevitável não fazer a conexão com uma mensagem tão boa, que é de flores, frutas, legumes e verduras. A gente, nesse caminho da consciência, nesse caminho da educação, a gente não tem por que não se alimentar deste produto, não tem por que não consumir esse produto. É direta essa ligação. Então, essa fica a minha mensagem e a minha reflexão aí sobre o propósito. E reforço o que você falou, todos falamos aqui, que dentro dos conteúdos que o Alex comentou, todos nós falamos, o Ivo e tal, eles estão disponíveis até o dia 13 lá na plataforma para que todos possam acessar e ler com calma, ouvir com calma e aproveitar que tem as traduções disponíveis também. Legal, Jean, obrigada. Eu queria trazer mais uma pergunta aqui, vou deixar aberta, tá? Para quem quiser responder, do Roberto. A gente falou muito sobre e-commerce, né? E aí ele pergunta aqui, que mensagens vocês poderiam deixar para os produtores e distribuidores se prepararem para a venda de FFLV por e-commerce? Quem é que se... Eu me aventuro a responder. Aventura. Aqui. Bom, eu conheço o Roberto, então é suspeito eu responder, mas o caminho que ele está fazendo na estrutura dele de organização interna dos processos, eu acho que é o passo número 1 para ele conseguir atender uma cadeia de abastecimento onde a operação logística, e aí fazer também aqui a referência à Silvia, né? Eu adorei a expressão dela, eficiência em exaustão, que é um produto que ele vai perdendo qualidade e a gente necessariamente vai ter que ter eficiência. Então, o primeiro passo é olhar para dentro da sua empresa, da sua organização, para que você organize os seus processos, e aí o Júnior, acho que também não deixou dúvida, né? Que rastreabilidade é uma saída de todo esse negócio, ela não deve ser uma obrigação, mas ela é uma consequência de uma série de controles e de aspectos que você faz interno à sua empresa. Isso é premissa para ir para o e-commerce. Obrigada. Alguém mais quer complementar? Ivo? Posso falar alguma coisa sobre... O pessoal comentou sobre embalagem, sobre o problema como o mundo está vendo o problema da embalagem. Eu acho que... Eu assisti uma palestra muito interessante de um pesquisador, um físico, e ele estava dizendo assim, realmente, o problema de se livrar das embalagens, se livrar dos plásticos, é um problema que hoje ainda a gente não tem a solução. Reciclagem química está chegando, isso daqui já está aparecendo, isso está resolvido muito nesse aspecto de reciclagem. Hoje nós não temos, cada vez mais a gente está tentando diminuir a quantidade de matéria plástica das embalagens, isso é muito importante. E é importante também salientar que as pessoas, é o que o Jean estava dizendo, é o respeito que as pessoas têm que ter com o meio ambiente. Porque, na verdade, é o tal negócio. Você sabe, tem 8 bilhões de cédulas de plástico rodando por aí, certo? Você encontra cédulas de dinheiro na rua? Plástico? Não, lógico, porque é um produto com valor. Então, ninguém vai jogar a cédula de dinheiro de plástico na rua, mas o pessoal joga o copinho, o pessoal joga as coisas. Então, é muito de educação do povo. Ou o povo se conscientiza que tem que tomar cuidado e cuidar do seu jardim, ou o negócio não vai para frente. Então, esperamos que tenham melhores métodos para reciclagem logo, logo, mas enquanto não vier, eu acho que a gente tem que reciclar a cabeça da gente e tomar mais cuidado com o meio ambiente. Valesca, eu só queria complementar essa questão do e-commerce que o Roberto perguntou. Eu acho que o Jean tocou num ponto bem importante, a questão do processo, né, interno da empresa, mas é uma oportunidade também de uma padronização de produto que a empresa tem que ter. Acho que isso é muito importante. O consumidor, ele vai comprar, ele vai olhar uma foto, ele vai querer receber um produto muito próximo, muito similar ao que ele está vendo pela internet. E é uma oportunidade da empresa informar muito bem o seu produto e as características da própria empresa, desde que essas informações sejam verdadeiras, porque o consumidor vai chegar a um ponto que ele vai ter interesse em ter acesso a essas informações. E a empresa que conseguir passar isso muito bem passado e conseguir fixar na cabeça do consumidor que aquele produto ele é sustentável, ele é saudável, ele é seguro, com certeza ela vai sair na frente e vai usar o e-commerce a seu favor também.
Obrigada, Júnior. Obrigada. E, gente, a gente vai colocar aqui no chat o link para que vocês possam ver o vídeo do Fresh Summit, um vídeo curto, né, com resultados do Fresh Summit. Então, vou compartilhar aqui para que vocês possam acessar, já fazendo o convite para que vocês acessem o nosso canal do YouTube e nos sigam, né? Então, isso aqui já para vocês ficarem curiosos para ver o que vai estar lá nesse vídeo, com as informações gerais, e nos seguirem também no nosso canal do YouTube. A gente estava falando muito de enfatizar a comunicação, e a gente quer usar esse canal para levar informação, conhecimento para todo mundo, tá bem? Então, olha só, chegamos aqui a 1 hora de bate-papo, que é o nosso combinado, né? Então, eu queria agradecer aqui a presença de todos vocês, agradecer a presença dos nossos convidados, agradecer a aventura de hoje aí, porque tivemos problemas técnicos no início, mas felizmente aí todo mundo conseguiu aparecer. É isso mesmo, é vida real, é mundo real, então acontece, né? Mas que bom que a gente conseguiu entregar, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada aos nossos associados, a todo mundo que está nos acompanhando, a todo mundo que participou do Fresh Summit. Quem não participou, de novo, o nosso convite para que esteja conosco, né? Ou seja, nós estamos nos organizando, 2021 tem Fresh Summit em New Orleans, e esperamos, né, presencialmente. Então, vamos ter o calor da indústria aí, dos abraços, é o que a gente quer também, né? E agradecer também aos nossos patrocinadores, ao UPL e ao Grupos Vegetais Saudáveis, né, e que olharam aí os eventos online e estão nos apoiando essa realização. E é isso, gente. Muito obrigada. A gente tem aí mais um Talks ainda no próximo mês. E aí peço para vocês continuarem mandando sugestões. A gente tem recebido várias sugestões de temas do que debater, e aí para a gente poder montar, né, todo esse calendário, tá bem? Muito obrigada aos conselheiros aqui da PMA e nos vemos aqui. Continuamos, tá bom? Acessa lá o link do YouTube, tá no chat aqui, ó. Não vou fechar ainda não, para dar tempo de vocês acessarem, tá bom? Obrigada, gente. Até mais. Abraço a todos. Tchau. Obrigada. Abraço. Tchau, tchau.